A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus nessa manhã, pela sua vida, pela vida da sua família, por a graça de Deus sobre nós. Nós damos graças em tudo, pois o Senhor tem sido nosso refúgio e fortaleza. Ele tem cuidado da sua vida nesta manhã, Ele tem cuidado da minha vida. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos amparado. E se você ainda não se voltou ao amor desse Deus, ao sacrifício que Jesus fez naquela cruz, esse é o momento. Entrega a sua vida a Ele, entrega o seu caminho a Ele, que o mais Ele fará na sua vida. Aquilo que para você parece difícil, para Ele é como nada. Aquilo que para você parece impossível, para Ele é possível. Porque a Bíblia diz que o impossível dos homens não é impossível para Deus. Eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias de pandemia, não sei o que você tem se deparado, mas eu posso te dizer com muita certeza de que se você tem depositado a sua confiança em Deus, verdadeiramente você prevalecerá. Porque aqueles que creem no Senhor não será confundido. Aqueles que creem no Senhor prevalecerá. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você crê, você não será grandemente abalado, porque você confia no Senhor. Não sei qual tem sido a sua dificuldade, não sei que mar e que vento você tem passado, mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra para a sua vida, uma palavra profética sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. O ministério que Deus te confiou, o ministério do qual Deus te chamou. Talvez você ainda não crê no Senhor, talvez você ainda não foi alcançado pela fé no Senhor. Mas eu posso te dizer nesta manhã, abra o seu coração e deixa Deus falar na sua vida. Abra o seu coração e deixa Deus ministrar nas suas dificuldades. Abra o seu coração e deixa Deus ministrar nas suas lutas, no meio das suas adversidades. Abra o seu coração, entregue o controle da sua vida a Ele. Eu não sei o que você tem enfrentado, meu querido. Eu não sei o que você tem se deparado. Mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos, o Deus da igreja, o Deus daqueles que têm clamado, Jesus, está escrito lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, também está escrito: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Eu não sei qual tem sido a sua enfermidade. Eu não sei qual tem sido a enfermidade do seu ser, mas eu quero te dizer que Jesus tem poder sobre todos os problemas que concernem a nossa vida. Não quero dizer nessa manhã que você não vai enfrentar problema. Não quero dizer nessa manhã que se você crê em Jesus, você não vai enfrentar dificuldade. Mas você tem o conforto e o consolo dele no meio das dificuldades. Você tem o amparo dele no meio dos problemas. E você não vai ser abalado porque Ele está na sua vida. Você não vai ser destruído porque Ele está contigo. Ele é nosso Deus, Ele é nossa força. Bendito é o nome do Senhor dos Exércitos. Crê somente e verás a glória de Deus. Crê somente e verás o que Deus vai fazer na sua vida. Crê somente e verás o que Deus vai fazer na sua família, no seu ministério. Crê somente e verás o que Deus vai realizar através da sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus trabalhar nas suas limitações. Deixa Deus trabalhar poderosamente. Porque esse Deus está nos céus olhando e contemplando aqueles que clamam pelo seu nome. Esse Deus está no céu contemplando aqueles que invocam a sua face. E nesta manhã, temos uma palavra de Deus no seu coração. Temos uma palavra de Deus para a sua vida. Eu não sei o que tem sido a sua dificuldade. Qual tem sido o seu medo? Qual tem sido a sua aflição? Mas eu quero te dizer nesta manhã, eu quero te convocar nessa manhã a crer no Senhor e a manter a sua fé no Senhor. Porque está escrito na carta aos Hebreus que o que há de vir virá e não tardará, mas todavia o meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Se você voltar para trás, meu querido, se você olhar para trás, a alma do Senhor
não tem prazer na sua vida, mas se você prosseguir, você verás a glória de Deus, porque aquele que põe a mão no arado não poderá jamais olhar para trás. Você foi chamado para ser a diferença, você foi chamado para enfrentar as dificuldades de ser vencedor, você foi chamado, você foi escolhido por Deus para ser um diferencial no meio da sua família, para ser um diferencial no meio da sua cidade. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você foi chamado para ser um diferencial. Vamos orar ao Senhor. Creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Senhor Deus maravilhoso e eterno, te damos graças e te exaltamos, ó Deus, nesta manhã, pela vida, Senhor, do meu irmão, da minha irmã, daquele que, ó Deus, ouvirá essa palavra. Pai, nós queremos te dar graças, nós queremos te bendizer, nós queremos declarar nossa dependência do Senhor, nós queremos declarar que nós somos, ó Deus, mais do que vencedores na tua presença. Nós queremos declarar, Senhor, o quão maravilhoso é estar diante do Senhor, o quão prazeroso é estar diante da tua face, o quão maravilhoso é dobrar o nosso joelho diante do Senhor e declarar a nossa dependência do Senhor. Pai, muito obrigado. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa, Senhor, aquele que ouvirá essa palavra de forma sobrenatural. Cuida das suas necessidades espirituais, física, material, em todos os sentidos. Mas o Senhor é fiel sobre aqueles que clamam pelo teu nome. Deus, muito obrigado. Nós queremos comunicar a tua palavra ao coração do teu povo, dos teus filhos. Que o Senhor possa falar grandemente, poderosamente às necessidades dos teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus. Então eu quero deixar para você um texto que se encontra lá em Marcos capítulo 4, e versículo 35 a seguir, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, e assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas para cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Irmãos, meu querido, minha querida, Jesus havia pregado aquele dia, o dia inteiro, né? Jesus estava fisicamente cansado, desgastado. Essa é uma prova real da humanidade de Jesus, de que ele era verdadeiro homem, de que ele tinha também as limitações físicas como nós, seres humanos. A única distinção que existe entre nós e Jesus como homem é porque Jesus não havia em Jesus pecado, né? Ele era verdadeiramente homem, mas ele não havia pecado. Não havia nele pecado. Mas aí Jesus, como ser humano, como homem, ele vai dormir e descansar depois de um dia tão exausto, né? Tão exaustivo. Depois de um dia tão cansativo, Jesus vai dormir e descansar. Mas os discípulos ficaram acordados e continuaram a remar até chegar na outra margem do rio. Mas o que nos chama a atenção é que no meio daquela embarcação, no meio daquele mar, ou daquele rio, surgiu-se uma grande tempestade, um grande vento. Mas eu quero te trazer ao seu coração o fato de que na vida cristã, na vida do homem de Deus, daqueles que servem a Deus, é comum, faz parte da vida cristã, os ventos, faz parte da vida cristã, os temporais, eles fazem parte da vida daqueles que servem o Deus vivo, aqueles que nutrem uma fé no Deus vivo. Mas o que me chama a atenção também é que quando a tempestade se levantou, quando o mar se agitou, os discípulos ficaram todos preocupados, incomodados, e Jesus se encontrava dormindo. E eles diziam: não te importa que pereçamos? Jesus estava dormindo como homem, mas como Deus ele jamais pode dormir.
Como Deus, ele jamais pode cochilar. O salmista Davi, lá no Salmo 121, ele disse: eleva os meus olhos para os montes, mas de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não tosquenejará aquele que te guarda, e não dormirá o guarda de Israel. Não dormirá o guarda das nossas vidas, não dormirá aquele que está ao nosso lado, não cochilará aquele que cuida de nós, não cochilará aquele que está à nossa direita cuidando de nós, das nossas necessidades. Ele vela por nós o tempo inteiro. Ele vela pela mim e pela sua vida o tempo inteiro. Por que ficar preocupado com as ondas? Por que ficar preocupado com o vento? Se Jesus está do nosso lado, se Jesus está na nossa embarcação, se Jesus está nas nossas vidas, se Jesus faz parte da nossa trajetória, se Jesus faz parte do nosso destino, né? Ele está conosco. E se Ele está conosco, nós podemos sossegar. O nosso coração pode sossegar. A nossa alma pode descansar nele, porque Ele está conosco. Verdadeiramente Ele é o nosso Deus. Pedro disse lá na sua carta: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. É Ele que cuida das nossas necessidades. É Ele que cuida das nossas labutas. É Ele que cuida das nossas questões. É Ele que cuida dos embates das nossas vidas. Né? Tem coisa que nós não podemos fazer nada. Tem coisa que nós não podemos ter nenhuma ação. Há situações que precisamos agir, mas há situações que não dependem de nós. A causa que não depende de nós, depende dele. A única coisa que nós devemos fazer como crentes, como servos de Deus, como chamados por Deus, é dobrar o nosso joelho e falar com Ele e comunicar a Ele as nossas limitações, as nossas necessidades e declarar que nós somos dependentes dEle. Então os discípulos estavam preocupados. O barco estava se enchendo de água. O barco estava cheio de água. Mas Jesus estava no barco. O barco estava, sendo afetado pelas ondas. Mas Jesus estava no barco. O barco estava sendo balançado pelo vento. Mas Jesus estava no barco. Aleluia! Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus ele faz a narrativa de uma casa edificada sobre a rocha e uma casa edificada sobre a areia. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e as cumpre, compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E vem o vento, vem a tempestade, e aquela casa não pode ser destruída. Mas aquele que ouve esta minha palavra e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E vem o vento, vem a tempestade, e é grande a ruína daquela casa. Aonde é que você está edificado, meu querido? Aonde é que a sua vida tem sido construída? Aonde é que a sua vida tem sido edificada? Se você estiver edificado em alicerces meramente humanos, eu te digo nesta manhã, se você está edificado em alicerces humanos, você perecerá. Mas se você está edificado em Cristo, na rocha que é Jesus, você não jamais perecerá. Pode soprar o vento, pode vir a tempestade, mas você prevalecerá, porque você foi chamado por Deus, você foi levantado por Deus, e aquele que Deus levantou não vai naufragar, aquele que Deus levantou não vai ser destruído, porque Deus chamou, Deus escolheu para ser a diferença nessa terra. Então você se aproprie dessa palavra, se aproprie daquilo que Deus tem para a sua vida, se aproprie da ordem de Deus sobre a sua vida, ao seu respeito, porque Ele é fiel sobre a sua vida, Ele é fiel sobre a minha vida. O salmista diz lá no Salmo 34, verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Muitas pode ser a aflição da sua vida, mas Deus está contigo cuidando de você. Deus está contigo te fortalecendo. Deus está contigo te sustentando. Eu não vou te dizer que você não vai ter problemas, que você não vai enfrentar dificuldade, como diz alguns por aí, mas eu te digo, você enfrentará problema e o Deus que está contigo te livrará dos problemas, nos problemas e não dos problemas. Posso te dizer nesta manhã que
que Daniel foi para a cova dos leões. Deus não o livrou da cova dos leões, mas Deus o livrou dentro da cova. Eu posso te dizer nesta manhã com muita propriedade, Sadraque, Mesaque e Abednego foi para a fornalha. Deus não os livrou de entrar na fornalha, mas Deus os livrou na fornalha. Deus te livra na circunstância da sua vida. Deus te livra no meio dos problemas que você tem enfrentado. Deus é a solução para a sua alma. Deus é a solução para esse mundo caótico e perdido. Deus é a solução para um mundo caído em pecado, caído em uma vida entristecedora. Deus é a solução para a vida daqueles que se encontram afastados da presença dele. Deus é a solução para aqueles que se encontram distante da sua face de glória. Porque Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois eu encontrarei descanso para a tua alma, para vossas almas. Então Jesus nos convida, cada um de nós, a estar diante dele. Você vem com as suas bagagens, com os seus pecados, você vem com as suas dores, com as suas angústias, com as suas feridas, e você pode jogar aos pés de Jesus e ter certeza que ele te perdoa, que ele tem unguento para a sua ferida, que ele tem o azeite para a sua alma, que ele tem o socorro para a sua vida, porque ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Você não está sozinho, você não está solitário, você não está deixado pelo caminho, porque Jesus nos convocou, Jesus nos chamou para ser a diferença. Seja a diferença onde quer que você estiver, seja a diferença onde colocar a planta dos seus pés, seja a diferença em todos os lugares que você estiver, você é diferença. Eu te convido, você que ainda não entregou, ainda não se comprometeu com Jesus, não ignore o amor de Jesus, não ignore o amor de Deus, não ignore o Espírito Santo quando ele falar ao seu coração. Como está escrito, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, mas abra o seu coração e deixa Deus trabalhar nas suas limitações, nas suas fraquezas, nas suas incertezas, nas suas inconstâncias. Deixa Deus trabalhar na sua incredulidade. Creia somente, deixa Ele desenvolver em você a fé que vai te fazer vencedor, que vai te fazer imbatível, que vai te fazer sustentado na presença dele. Lembra bem, Jesus, o nosso Salvador, é Ele que nos mantém de pé. Jesus, o nosso Salvador, é Ele que nos concede condições para permanecer de pé, que de nós mesmos nós não temos nenhuma condição, meu querido. Nós somos limitados, nós somos frágeis, nosso corpo é frágil, nós como seres humanos somos frágeis, a nossa estrutura é fraca, nós somos fracos, mas Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Creia somente na bondade desse Deus, entregue a sua vida a Ele, não perca a oportunidade de ser uma pessoa abençoada, primeiramente com bênçãos celestiais, e depois aquilo que é necessidade na sua vida, Ele vai acrescentar. Aquilo que é necessidade que você precisa na sua vida, Ele vai acrescentar na sua vida. Mas Ele é fiel, Ele te cura de todo o seu pecado, Ele te cura de toda a sua alma, Ele te cura de todo o seu ser. Jesus é a solução para esse mundo miserável perdido. Jesus é a solução para a vida do pecador. Jesus é a solução, Jesus é a esperança daqueles que perecem no meio da tempestade. Jesus é a esperança daqueles que perecem no meio das lutas. Ramianda canta rabachui de canta rabacébia. Renamasui de canta rabachuriandas. Eremandaia cheia canta rabassou e canta rabacébia. Jesus é a solução para a sua vida. Ai canta rebaspi. Jesus é a esperança que você precisa. Jesus é a esperança para a sua família, para o seu casamento. Jesus é a esperança para a sua vida. Jesus é a esperança para tudo que concerne a sua vida. Deus seja louvado na sua vida, meu querido. Deus seja louvado na sua vida, minha querida. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, a sua casa. Deus seja louvado em tudo. Deus seja louvado. Deus seja louvado, para a glória do nome dele. Te peço, inscreva no nosso canal,
deixe o seu like, né, e ative o sino para receber as notificações de vídeos. Amém? Seja abençoado, seja abençoada para a glória de Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor e o mais Ele fará na sua vida. Amém? Deus seja louvado. Amém.